Isso mesmo que vocês viram na chamada. A Rússia está em chamas depois que a Finlândia alertou a invasão por terra de militares russos. A guerra entre Rússia e OTAN escalou de novo. Agora não é só fronteira, é território contra território, aeronaves contra mísseis. O conflito virou uma disputa global que mexe na estrutura das alianças e reacende o medo de algo muito maior. Uma guerra que ninguém conseguiria controlar se explodir de vez. Nas últimas semanas, os ataques se multiplicaram. Ataques ucranianos com ajuda direta da OTAN cruzaram a Rússia. O Cazaquistão teve que cortar produção de energia e Moscou respondeu com bombardeios pesados. Trump disse que Kiev não tem como vencer, Zelensky correu para pedir apoio e a Europa, sem grana, voltou a armar a Ucrânia para segurar os russos. A OTAN arma fronteiras, Putin avança e o planeta inteiro se aproxima do ponto onde tudo explode. Enquanto isso, Putin aparece cada vez mais centrado no seu objetivo final, cercado de desconfiança e sanções. A OTAN se prepara para o pior, reforçando defesas na Estônia e Polônia, enquanto a Finlândia aumenta movimentações militares, prevendo a expansão da guerra. A sensação é de que o equilíbrio global está balançando de novo. O avanço das ofensivas, o colapso energético e o medo real de uma guerra nuclear reacenderam o clima da antiga Guerra Fria. Tudo parece se mover em direção a uma ofensiva sem volta, que já rompe fronteiras e muda alianças em tempo real. A tensão cresce e ninguém parece disposto a parar. O mundo perdeu o freio, a guerra se espalhou e a próxima explosão pode apagar um continente inteiro. Além de todo esse perigo, ainda tem o fato de que muitos países vivem uma ditadura da informação, onde as pessoas não podem falar o que pensam ou são punidas. Dessa forma, as falsas narrativas de guerra ficam protegidas. Por isso quero saber, caso tenha coragem e se sinta confortável, se você vive em uma ditadura como essa, onde não pode falar o que quer. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Aeronaves não tripuladas ucranianas voltaram a cruzar o céu russo e atingiram depósitos de munição e centros de comando em Briansk e Kursk. Eles agora têm autonomia maior, câmeras térmicas e alcance de mais de 1.000 quilômetros. Os russos tentam interceptar, mas o sistema antiaéreo mal dá conta do volume de ataques. Um dos ataques mais ousados atingiu a região de Orenburg, bem longe da linha de frente. Explodiu parte de uma estrutura usada para abastecer o exército russo com combustível. Moscou acusou Kiev de usar drones com tecnologia ocidental, o que aumenta o risco de escalar o conflito além da Ucrânia. No Cazaquistão, explosões em um gasoduto perto da fronteira russa forçaram o país a reduzir a produção de petróleo. As autoridades disseram que os drones partiram da Ucrânia, provocando incêndios enormes e evacuações em cidades próximas. A tensão energética atravessou fronteiras de vez. O governo cazaque afirmou que ainda não sabe o tamanho do impacto global, mas o mercado europeu já sente os efeitos. Tudo isso em pleno inverno, quando a demanda por gás dispara. Moscou tenta jogar a culpa na OTAN, mas especialistas dizem que o problema é a falha russa em proteger suas próprias rotas. Como resposta, a Rússia lançou bombardeios em Pavlohrad, destruindo depósitos ferroviários e ferindo civis. Usaram mísseis de cruzeiro e drones explosivos. Foi um ataque cirúrgico, mas brutal. A guerra agora parece correr sem qualquer limite moral. E a pergunta é, o que virá depois disso? Drones cruzam fronteiras, mísseis caem em cidades e o ar cheira a fim de civilização. Poucas horas depois, novos mísseis russos caíram sobre minas de carvão em Dnipropetrovsk.
deixando quase 200 mineiros presos debaixo da terra. O resgate levou mais de 15 horas. Moscou chamou o ataque de resposta legítima, enquanto Kiev acusou o Kremlin de extremismo puro contra civis. A Ucrânia confirmou que a Rússia usou mísseis Iskander-M, que podem carregar ogivas de até 500 quilos. Em retaliação, Kiev lançou novos drones sobre depósitos de combustível russos, atingindo instalações estratégicas. O ciclo de ataques e contra-ataques mostra que a guerra entrou em modo automático. Um dos drones ucranianos foi o mais audacioso até agora, percorreu mais de 1.500 quilômetros e atingiu o coração do sistema de combustível russo em Nizhnekamsk. As imagens de satélite mostram colunas gigantes de fumaça e dezenas de caminhões destruídos. Foi o golpe mais profundo até hoje. A Rússia afirmou que interceptou 42 drones em suas fronteiras, mas a Ucrânia diz que isso faz parte da tática. Muitos drones são lançados só para confundir os radares russos, uma espécie de sobrecarga eletrônica que mostra como Kiev está usando tecnologia para equilibrar forças no campo de batalha. Essa nova fase da guerra é tecnológica e imprevisível. Cada semana traz armas mais precisas e alvos mais estratégicos. O equilíbrio militar muda rápido, e ninguém sabe até onde Moscou e Kiev estão dispostos a ir. O próximo passo pode ser o que finalmente empurra a guerra para além da Ucrânia. Corpos soterrados, minas em chamas e ogivas prontas. A guerra agora mata até o próprio tempo. Trump foi direto, disse que a Ucrânia não tem chance de vencer. Segundo ele, o Ocidente só está queimando dinheiro enquanto a Rússia consolida terreno. A fala irritou aliados da OTAN e deixou Zelensky em alerta, porque qualquer mudança no apoio americano pode mudar tudo no campo de batalha. Zelensky reagiu rápido, disse que nunca vai dividir o país com Moscou e anunciou que vai a Londres para discutir novas alianças. Macron confirmou a reunião e prometeu manter o apoio militar, tentando garantir que os Estados Unidos não abandonem Kiev num momento tão crítico. O plano é discutir novos mísseis de longo alcance e reforço na defesa aérea ucraniana. A Ucrânia tenta proteger o que restou das usinas elétricas, que seguem sendo alvos diários de ataques russos. Cada novo bombardeio deixa mais cidades no escuro e o inverno europeu ainda nem chegou. Um relatório da União Europeia mostrou um dado chocante. A cada ucraniano vitimado, 5 russos caem em combate. Mesmo assim, Moscou ainda mantém vantagem aérea. Especialistas dizem que o exército russo sofre com falta de munição e deserções, mas compensa com poder aéreo e ataques massivos. A Rússia intensificou os bombardeios contra portos e ferrovias de Odessa e Mykolaiv, tentando sufocar a economia ucraniana. Ao travar exportações de grãos e cortar rotas logísticas, Moscou quer forçar concessões territoriais. O impacto disso já é sentido na Europa, e o próximo passo pode ser ainda mais duro. Trump rompe alianças, Zelensky se desespera e Moscou prepara a retaliação que pode iniciar o inferno. A resposta veio rápida. A União Europeia anunciou um novo pacote de ajuda militar. Munições de artilharia, baterias antiaéreas e reforços logísticos estão a caminho de Kiev. O objetivo é simples: evitar o colapso total da rede elétrica ucraniana antes do inverno e manter o país respirando sob ataque. Mesmo com apoio externo, a situação interna na Ucrânia é crítica. Quase metade das usinas de energia foi danificada e técnicos trabalham sob risco constante de novos bombardeios. A Polônia e a Eslováquia têm enviado energia emergencial, mas o sistema está no limite e pode colapsar a qualquer momento. Especialistas dizem que a guerra virou um teste de resistência. O tempo agora trabalha a favor da Rússia, que aposta no cansaço do Ocidente. Enquanto Kiev depende de ajuda estrangeira, Moscou se adapta às sanções e busca armas no Irã e na Coreia do Norte, tentando prolongar o conflito até vencer pelo desgaste. Mesmo com perdas enormes, o governo russo continua chamando tudo de operação especial. Jovens são convocados à força, famílias inteiras fogem do alistamento e o número de vitimados ultrapassa 500 mil. Ainda assim, o Kremlin insiste em negar as baixas e fala em vitórias estratégicas que quase ninguém vê. O impasse é total. Nem Moscou nem Kiev querem recuar e o risco de o conflito ultrapassar fronteiras cresce a cada dia. Analistas alertam que basta um incidente para envolver países da OTAN diretamente. O futuro dessa guerra é incerto e o que pode acontecer nas próximas semanas assusta até generais veteranos.
A dívida dos Estados Unidos ultrapassa 37 trilhões, cresce bilhões por dia e ameaça um colapso global. Putin está sendo pressionado até por dentro da Rússia. Fontes ligadas ao exército e à inteligência dizem que ele está isolado, cercado apenas por conselheiros leais. O problema é que essa bolha o afasta da realidade do fronte, e isso pode levar a decisões cada vez mais perigosas. Em Washington, Trump recebeu Zelensky numa reunião tensa. Zelensky pediu mais mísseis e Trump sugeriu cessar-fogo parcial, que foi rejeitado na hora. O clima azedou e fontes afirmam que o encontro terminou com frieza total, mostrando o quanto os dois já não se entendem. Trump vê o conflito como um fardo político e econômico. Disse que a Ucrânia precisa de paz, não de promessas. Isso soou como uma indireta pesada aos aliados europeus. E deixou claro que ele não pretende manter o mesmo nível de envolvimento militar caso o desgaste continue crescendo. Em Kiev, assessores de Zelensky temem que o Kremlin tente se aproveitar dessa divisão. Há rumores de que Putin quer propor um acordo territorial direto a Trump, trocando áreas ocupadas por alívio nas sanções. Se isso acontecer, a Ucrânia pode acabar sendo usada como moeda de troca. E para piorar, há conversas sobre uma reunião secreta entre Putin e Trump em Budapeste, mediada por Viktor Orbán. Seria o primeiro contato direto desde o início da guerra. Se saírem concessões dali, a OTAN pode rachar no meio, e essa divisão seria tudo o que o Kremlin sonha em conseguir. Algo grande pode estar por vir. Bombardeios em Kherson exterminaram civis. Imagens mostram destruição total enquanto a diplomacia falha e o medo cresce sem controle. A imprensa britânica revelou relatórios mostrando que Putin perdeu parte do controle sobre o próprio exército. Facções internas brigam por recursos e poder, e algumas agem sem coordenação direta do Kremlin. Isso aumenta o risco de decisões desastrosas e ataques fora de comando, o que preocupa até aliados russos. Zelensky tenta manter o apoio internacional mostrando os horrores da guerra. Ele denuncia massacres em cidades como Avdiivka e Bakhmut e reforça que a única saída é a retirada total das tropas russas. É uma tentativa de manter viva a empatia global e o fluxo de ajuda militar e financeira. O líder ucraniano reconheceu que o país ainda não tem armas suficientes para virar o jogo. Disse que os mísseis Tomahawk têm alcance limitado e que os caças F-16 prometidos ainda não chegaram em número necessário. A demora nas entregas atrasa ofensivas e deixa brechas perigosas para o inimigo. Analistas afirmam que a diplomacia virou um campo de batalha paralelo. Moscou busca novos parceiros para escapar do isolamento, enquanto Kiev tenta fortalecer laços com Londres e Bruxelas. O conflito deixou de ser apenas militar, agora envolve influência, economia e até controle narrativo global. Essa possível aproximação entre Trump e Putin causa calafrios na Europa. Líderes temem que um acordo isolado redesenhe fronteiras e crie uma nova ordem mundial instável. As conversas marcadas para Budapeste são vistas como um divisor de águas. Se algo der errado, o colapso diplomático pode ser inevitável. As crises militar, diplomática e econômica envolvendo Trump, Putin, Maduro e Netanyahu colocam o mundo à beira do abismo. Vazaram documentos de inteligência mostrando que a Rússia já prepara a doutrina Zapad 2030, focada em ataques híbridos e cibernéticos. Esses testes ocorreram em manobras militares na Bielorrússia, simulando invasões ao Báltico e bloqueios marítimos contra a OTAN. Moscou quer provar que ainda dita as regras. Os relatórios também confirmam que o plano russo é transformar a Ucrânia num estado subordinado, controlando sua economia e política. O segundo objetivo é enfraquecer a OTAN, explorando as divisões entre países europeus e provando que o bloco não é tão unido quanto parece. A propaganda interna do Kremlin está a todo vapor. Putin repete diariamente que luta pela sobrevivência da civilização russa contra o Ocidente. Esse discurso nacionalista serve para esconder o alto custo humano e financeiro da guerra e manter a população sob controle, mesmo com a economia em colapso. O Reino Unido colocou mais de 20 mil soldados em alerta máximo. Eles treinam defesa aérea, combate urbano e resposta a ataques químicos. É o maior movimento militar britânico desde a Guerra Fria e serve como recado direto a Moscou de que qualquer invasão ao território aliado terá resposta imediata. A OTAN teme que Moscou tente invadir a Estônia até 2028. O país já constrói bunkers e reforça fronteiras. Se isso acontecer, o artigo de defesa mútua será ativado e o conflito deixará de ser regional.
Uma guerra aberta na Europa não é mais uma hipótese distante, é uma contagem regressiva. As crises militar, diplomática e econômica envolvendo Trump, Putin, Maduro e Netanyahu colocam o mundo à beira do abismo. A União Europeia discute novas sanções para cortar o financiamento de guerra da Rússia, mirando oligarcas e empresas ligadas à tecnologia militar. Só que alguns países temem retaliações energéticas. Cada votação no bloco vira um teste de resistência, mostrando o quanto a unidade europeia está por um fio. Putin respondeu reforçando laços com China e Irã. Novos acordos envolvem mísseis de médio alcance e drones explosivos. Essa aliança militar preocupa os Estados Unidos, que enxergam o surgimento de um eixo antagônico à OTAN, cada vez mais ousado e disposto a desafiar o poder ocidental de frente. A corrida armamentista voltou com força total. Estados Unidos, Alemanha e Polônia estão rearmando seus exércitos e posicionando tropas perto das fronteiras russas. Moscou, por outro lado, reativa programas nucleares táticos. Cada movimento eleva o risco de um erro de cálculo que poderia ser fatal para o planeta. Os treinos militares simultâneos entre OTAN e Rússia estão acontecendo perigosamente próximos. Um simples erro de radar ou um avião abatido no lugar errado pode acender o estopim de uma guerra direta. Nenhum lado mostra disposição real para recuar, e o mundo assiste a tudo em silêncio nervoso. Entre doutrinas de expansão, acordos secretos e armas prontas, o mundo vive um dos momentos mais instáveis das últimas décadas. As próximas decisões definirão se ainda há chance de reorganizar a ordem global ou se a humanidade está prestes a cruzar um ponto de não retorno, e talvez seja mais cedo do que imaginamos. O Ocidente divide votos, o Oriente se arma e a humanidade prepara a última assinatura antes do fim. O Reino Unido deu autorização total para suas forças armadas derrubarem aeronaves suspeitas perto de instalações nucleares. O medo é de sabotagem russa. Caças e defesas terrestres foram colocados em prontidão máxima após sobrevoos não identificados perto de bases e rotas estratégicas do Mar do Norte. A Finlândia soou o alarme sobre espiões russos operando no país. O Serviço de Segurança Nacional suspeita que Moscou esteja reativando antigas redes de espionagem da era soviética. O governo prometeu leis mais duras contra sabotagem e espionagem, reforçando o clima de vigilância constante no norte da Europa. Em resposta, o exército finlandês mandou um recado direto para Moscou. Estamos prontos. O país agora abriga sistemas Patriot e recebe tropas americanas. Junto com Noruega e Suécia, anunciou movimentos militares conjuntos. Um recado claro de que qualquer tentativa de provocação russa não vai passar impune. A Polônia virou praticamente um campo militar. Blindados sul-coreanos, obuses K-9 e caças F-35 cruzam o país em manobras conjuntas com os Estados Unidos. O governo aposta pesado em defesa e deixou claro: se a guerra chegar à fronteira, Varsóvia não vai esperar para reagir. Pesquisas mostram que quanto mais perto da Rússia, maior o medo. Estônia, Letônia e Lituânia vivem em alerta, criando milícias civis e armazenando suprimentos. A sensação é que a Europa está prestes a reviver algo que jurou nunca mais ver. E quando isso começar, não vai ter como parar. Tudo pode mudar em instantes. Bases nucleares armadas, caças em prontidão e civis em pânico. Quando o alarme tocar, não haverá volta. O comércio de energia na Europa virou um caos. Países que antes exportavam eletricidade agora importam às pressas para evitar apagões. França e Alemanha correm para fechar acordos emergenciais, tentando compensar a falta de gás russo e garantir que o próximo inverno não traga colapso total. A economia europeia afunda sob protestos crescentes. Ruas de Paris, Varsóvia e Berlim estão tomadas por trabalhadores revoltados com o custo de vida. A recessão, somada à tensão militar, ameaça empurrar o continente para a maior crise desde 2008. O desespero já começa a aparecer nos discursos políticos. A situação na Rússia também degringolou. A escassez de combustível atinge quase todo o país, resultado direto das sanções e dos ataques ucranianos às refinarias. Caminhoneiros enfrentam filas quilométricas e fábricas pararam por falta de diesel. A crise de energia atinge até as regiões mais próximas de Moscou. Relatórios de segurança mostram que parte da elite russa já se prepara para fugir. Há mansões sendo compradas discretamente na Ásia e no Oriente Médio.
A OTAN teme que o colapso econômico russo provoque efeito dominó global, abalando mercados e levando junto economias inteiras que ainda dependem do gás de Moscou. Enquanto o medo de uma terceira guerra cresce, sites internacionais divulgaram listas com os lugares mais seguros do planeta. Ilhas no Pacífico, regiões montanhosas da Suíça e áreas isoladas da Nova Zelândia aparecem no topo. O pouso de emergência do avião do secretário Hegseth virou o símbolo de que o mundo caminha no escuro. A Europa desmorona, o gás acaba e os ricos fogem. O colapso virou rotina e ninguém acordou. Agora a Europa enfrenta uma escolha brutal: continuar financiando a defesa da Ucrânia ou proteger sua própria sobrevivência interna. Com estoques baixos de energia e inflação disparando, governos começam a dividir prioridades. Ninguém quer ser o primeiro a ceder, mas todos temem ser o próximo a cair. A Rússia, mesmo enfraquecida, ainda tem poder suficiente para colocar o mundo em colapso. Fontes militares confirmam movimentação de ogivas táticas perto das fronteiras da Europa. É um jogo perigoso de intimidação que pode escapar do controle a qualquer momento, dependendo apenas de um erro de cálculo. Os Estados Unidos e o Reino Unido aumentaram o ritmo de movimentos navais e aéreos no Atlântico. Simulam resposta nuclear e defesa conjunta. Porta-aviões e bombardeiros estratégicos estão prontos para agir em minutos. Uma falha técnica, um radar mal interpretado e tudo pode começar de verdade. As fronteiras entre guerra direta e guerra híbrida praticamente sumiram. Ataques cibernéticos, sabotagens e crises energéticas se misturam num mesmo cenário caótico. A sensação de insegurança cresce e cada país tenta sobreviver ao próprio jeito, enquanto o mundo se equilibra entre medo, orgulho e pura incerteza. Ogivas em movimento, radares enlouquecidos, líderes calados. O silêncio agora soa como o prelúdio do fim. Para piorar, ainda tem o fato de que muitos países vivem uma ditadura da informação, onde as pessoas não podem falar o que pensam ou são punidas. Dessa forma, as falsas narrativas de guerra ficam protegidas. Por isso quero saber, caso tenha coragem e se sinta confortável, se você vive em uma ditadura como essa, onde não pode falar o que quer. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.